Subirei pra um novo lar.
contemplaremos a tua face. O que queremos, Senhor Deus, é o que o Senhor trabalhe no nosso coração e na nossa vida, para que nós possamos alcançar aquilo que nós mais almejamos, uma vida eterna ao seu lado. Que tenhamos fé em Ti e a convicção de que o mundo precisa também da Tua palavra e precisa do Teu amor, e que possamos espalhar este amor para que nós possamos ver o Teu reino na vida das pessoas. Amém. E o Teu reino se estabelecido nessa terra por toda a eternidade. Nós te pedimos essas bênçãos por Jesus. Amém. E essa voz, ela ecoava e passava por becos, por ruas, por valados, e também passava pelos telhados das casas até chegar no banco do tributo. E lá no banco dos tributos havia um homem, e esse homem, ele contava dinheiro. Esse homem também amaldiçoava, esse homem sonhava. Mas só que vocês sabem de quem estou falando? E aí? Sabe de quem estou falando? Zaqueu. Zaqueu, ele era considerado o traidor da nação judaica. Zaqueu, ele teve um encontro com Jesus, foi para mim um encontro mais surpreendente e algo também tão inusitado, que é contada essa história aí por muitas pessoas, e as crianças amam essa história de Zaqueu. Eu lembro quando eu contava a história para Marcelo. No momento de dormir, e Marcelo e eu trocava as histórias, era Zaqueu com Sansão, tudo misturado. Eu dormi, eu com sono, e tentando contar a história para Marcelo. Mas essa história, ela é interessante porque algo aconteceu naquele dia com aquele homem que contava dinheiro, amaldiçoava e também sonhava. Ele era um cobrador de impostos, ele nunca havia ganhado a simpatia de ninguém. Imagine aí uma pessoa que vai cobrar na conta de você dinheiro e cobra além do que deveria cobrar. Então, Zaqueu, ele, por ser chefe dos publicanos da cidade, ele tinha vamos botar assim, ele era como se fosse o coordenador geral da Receita. Ele era um homem rico, ele era um poderoso, tinha esse cargo importante naquele local, na administração do governo romano. E ele era odiado por todos porque Zaqueu era traidor, porque estava do lado do inimigo. Ele não estava do lado do povo, que era o povo dele, ele estava do lado do inimigo. E Zaqueu era apelidado como Zaqueu o traidor ou Zaqueu o abutre. Aí quando a gente fala de abutre, aí você leva a pensar naquele animal. E realmente é um animal de hábito necrófalo. E em alguns casos ele às vezes fica ali a rodear os animais moribundos até chegar à morte para poder comer esses animais. E da mesma forma também Zaqueu era apelidado como Zaqueu o abutre. Zaqueu, ele tinha sido excluído da igreja. Imagine aí agora uma pessoa que era da igreja, queria estar na igreja, mas foi excluído porque estava contribuindo com o inimigo. Ele foi excluído do sinédrio da igreja, de onde ele estava, ali da comunidade religiosa de Israel, porque ele estava colaborando com o inimigo. E o negócio proscrito de Zaqueu eram os cidadãos leais daquele local. E o nome de Zaqueu, que é algo mais interessante, o nome de Zaqueu significa puro, mais de pureza, e as pessoas zombavam de Zaqueu por isso, porque o nome dele significava puro, e ele não gostava porque as pessoas apelidavam ele de traidor, de abutre, e para gravar ainda mais o seu humor, Zaqueu era uma pessoa de baixa estatura. Eu acho que era menor que irmão Silas. Grande homem. Uma outra coisa que Zaqueu, ele se sentia, e as pessoas também faziam com que ele se sentisse dessa forma. Zaqueu era um marginal. Quando a gente fala numa sociedade marginal, o que é que você entende como marginal?
E aí, o que você tem? É o que? O malandro, né? É o quê? Mas tá fora da sociedade, né? Tá outro lado, né? E realmente ele foi excluído da sociedade. Tem pessoas que são excluídas da sociedade e tem pessoas também que querem viver, preferem viver fora da sociedade. E Zaqueu também não respeitava as leis. E por causa disso, Zaqueu sofria de solidão. Ninguém era amigo de Zaqueu, ninguém queria estar com Zaqueu. E como de tanto desprezo que ele havia enfrentado na vida, ele acabou perdendo a esperança até mesmo nele próprio. E isso era triste, a pessoa perder a esperança em si próprio. E o fato dele ser um opressor acentuava ainda mais a angústia que ele tinha no coração. Mas só que existia algo em Zaqueu que ele não sabia explicar. Zaqueu, ele, além de ser um opressor e aquilo angustiava, mas só que ele tinha uma vontade de fazer o bem, mas não sabia também como, e uma vontade de estar perto de Deus, mas também não sabia como. Ele ouviu que um dos amigos dele, amigos de profissão dele, havia agora sido chamado por um grande mestre. E vocês sabem quem era esse amigo de Zaqueu, né? Que era cobrador de impostos também. Que Jesus passou e fez um convite, e ele foi e aceitou esse convite, que era Mateus, que era também amigo de profissão de Zaqueu. E Zaqueu, ele está ali no banco, eu falei a vocês, e ele ouve vozes, e quando ele ouve aquelas vozes, ele quer saber o que está acontecendo, e ele pergunta o que é que estava acontecendo. Zaqueu, eu falei para vocês que Zaqueu sonhava. O sonho de Zaqueu, eu vou apresentar para vocês na Bíblia, qual é o sonho que Zaqueu tinha. Acho que talvez você nunca pensou nisso, ou talvez ninguém nunca disse isso para você. Qual o sonho que Zaqueu tinha? E Zaqueu tinha um sonho. E quando ele ouve aquelas vozes, ele pergunta, as pessoas dizem assim: Jesus está passando por aqui. E ele automaticamente fecha o banco dos tributos e vai em direção àquelas pessoas, mas só que quando ele chega lá tem um aparelho, uma muralha de multidão, muita gente ali na frente. Vocês conhecem a história, mas só que diante daquela multidão, você sabe que Zaqueu, por ser de baixa estatura, não conseguia ver quem estava lá, mas só que Zaqueu, ele conseguia ouvir, e ele ouviu algo. Você já parou para perceber o que foi que Zaqueu ouviu nessa história? Acho que você nunca percebeu. Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Lucas. Essa história está registrada em Lucas 19. Lucas 19. Eu disse a vocês que Zaqueu, ele ouviu alguma coisa, né? Eu vou falar para vocês o sonho que Zaqueu tinha. Zaqueu, ele queria ver Jesus. Esse é o sonho de Zaqueu. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Zaqueu, aqui ó, no capítulo 19, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maior dos publicanos e rico, procurava o quê? Ver quem era quem? Jesus, mas não podia por causa da multidão. Aqui apresenta que ele queria ver Jesus naquele momento, por causa da multidão não conseguia ver, mas era o sonho dele ver Jesus, porque ele queria ser transformado também, assim como Mateus foi transformado, ele tinha esse desejo. Mas só que ele ouviu algo. O que foi que ele ouviu? Se na história não conta isso. Se você for ver agora a história do capítulo anterior, capítulo 18, veja a partir do verso 35. Essa história todo mundo conhece, é a história do cego de Jericó. Olha aí, verso 35. Aconteceu que ao aproximar-se de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem o quê? Tem compaixão de mim. Quando
ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem foi que ouviu? Zaqueu ouviu isso, porque aquele homem repetia várias vezes, as pessoas pediam para ele calar a boca, mas ele gritava mais alto ainda, e Zaqueu conseguiu ouvir aquele homem gritando: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim, tem compaixão de mim. E para vocês entenderem que eles estavam no mesmo local, veja aí no verso 35, aconteceu que ao aproximar-se ele de onde? De Jericó. E no capítulo 19, verso 1, entrando aonde? Em Jericó, atravessar Jesus da cidade. Estava no mesmo local? Estava no mesmo local. Aquela multidão que estava ali, aquela parede, aquela muralha, eram as pessoas que estavam vendo o milagre que Jesus estava prestes a fazer na vida de um homem cego. E o homem cego grita: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. E é o momento em que existe um silêncio, e naquele silêncio Jesus então fala algo, e Zaqueu também ouve algo. Ele aí no verso 39, verso 40. Então parou Jesus e mandou que o trouxessem, e tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres o quê? Que queres que eu te faça? Quando Jesus faz a pergunta para aquele cego, Jesus, ele entendia que por trás daquela multidão existia um homem que queria também algo que Jesus fizesse por ele. E por trás da multidão, Zaqueu ouviu Jesus falar: o que queres que eu te faça? Zaqueu, ele na verdade ficou tão frustrado porque queria que Jesus dirigisse aquela pergunta a ele, não para o cego. Ele não conseguia ver Jesus, ele queria fazer de tudo para poder ver Jesus, era a única coisa que ele queria fazer. E ele teve uma ideia louca e ele vai por outro caminho. De repente ele conhecia muito bem a cidade de Jericó, deve ter crescido ali, e ele foi por outro caminho porque tinha passagem e Jesus iria passar por ali, ele sabia que Jesus ia passar por ali, e ele sobe agora na figueira. E aí vocês conhecem a história, né? Imagine aí, não precisa muita imaginação para você entender que um homem que tinha um cargo importante no governo romano, ele não deveria se vestir de qualquer jeito, talvez se vestir como pastor Jairo, como pastor Geofrão, assim, como bem arrumados. E aí de repente aquele homem todo arrumado, subindo na árvore e esperando apenas Jesus passar. O clima daquele local acho que não favorecia também, acho que pela corrida dele, ele deveria estar suando, o coração ali batendo forte. Ele somente queria que Jesus passasse e ele o quê? Visse Jesus. Era somente isso que ele queria, mais nada. Mas só que ele está ali, grudado ali naquele galho, esperando Jesus passar. E quando Jesus passa embaixo daquela árvore, aí Lucas não disse que Jesus ele apresentou uma parábola, se contou uma história. Lucas não apresenta isso, mas Lucas apresenta algo muito claro para a gente, que foi uma ação que Jesus fez. Jesus, quando chegou ali embaixo daquela árvore, o que foi que ele fez? Olhou para cima. E quando ele olha para cima, aquela multidão que está com ele também grita. Olha para cima, e quando olham para cima, as pessoas, eu imagino que as pessoas começaram a dar risada de Zaqueu, porque Zaqueu, o cobrador de impostos, estava ali em cima de uma árvore, apenas para poder ver Jesus. Mas só que quando isso acontece, ele fica com vergonha, ele ficou, acho que com raiva também, as pessoas riram dele, e ele deve ter ficado bem vermelho, acho que o suor, acho que começou a cair com mais força ainda. Mas só que Zaqueu, ele estava ali com vergonha, porque Jesus havia olhado para cima, a multidão havia olhado para cima, rindo dele, e Jesus, ele usa de uma estratégia incrível. Jesus olha para Zaqueu, mas olha para Zaqueu como se eles fossem os melhores amigos do mundo. Por exemplo, a Tu e a Efraim nunca convidaram para poder almoçar na casa dele. Mas só que Jesus, na verdade, ele não espera o convite de Zaqueu. Ele se convida somente para poder tirar Zaqueu daquela situação vergonhosa. E Jesus se convida para poder ir à casa de Zaqueu e comer com ele. É isso que Jesus faz
com Zaqueu, e as pessoas ficaram assim, pasmas com o que Jesus fez. Mas veja aí no versículo 5, quando Jesus, capítulo 19, 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje o quê? Em tua casa. Zaqueu, ele pensou que estava sonhando. O homem desprezado, o homem maldito, solitário, traidor, mas mesmo assim ele é aceito pelo grande mestre, que se convida a ir para a casa dele. E Zaqueu, ele desceu daquela árvore com tristeza no coração, porque ia receber Jesus em sua casa. Isso mesmo? Não. Olha aí no verso 6. Ele desceu o quê? A toda pressa, e o recebeu com o quê? Com alegria. Receber com alegria. Você recebe Jesus na sua vida, na sua casa, com alegria? Zaqueu recebeu Jesus com alegria, e agora ele estava diante de Jesus, na sua casa. Aquela multidão que estava rindo de Zaqueu, que estavam do lado de fora, algumas dentro da casa, e estavam murmurando e dizendo: olha, como é que esse Jesus, que diz que é filho de Deus, está comendo com um pecador? Como é que um homem excluído da igreja agora está ali comendo com Jesus, conversando com Jesus? Mas quando Jesus entra na vida da pessoa, nada mais é igual, tudo é diferente. E a mesma coisa aconteceu também com Zaqueu. A vida dele começa a mudar, a sua vida começa a ter um outro sentido. Ele começa a olhar para as pessoas, não como aquelas pessoas que ele iria se aproveitar do dinheiro ou cobrar impostos além do que ele deveria cobrar. Ele começou a olhar para as pessoas de forma diferente, porque naquele dia Zaqueu, ele fez a maior declaração que eu acho feita na Bíblia. Zaqueu faz essa declaração porque ele imediatamente deixa de ser um homem solitário para ser um homem solidário. Veja aí no versículo 6, versículo 7. 7 não, vamos para 8. Versículo 8. Zaqueu, ele fala assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quantas vezes mais? 4 vezes mais. Algo curioso aqui, 4 vezes mais. Quando a pessoa roubava algo de alguém, pela lei de Moisés, ele tinha que devolver pelo menos 1 quinto. E em alguns casos, até 2 vezes mais. Mas 4 vezes, isso mostrava que o dinheiro já não importava mais para Zaqueu, e sim as pessoas importavam para Zaqueu. Eu acho que Zaqueu, ele começou a assistir no YouTube lá os vídeos da comunidade, porque ele entendeu o propósito, né? Amar, acolher e servir. E ele entendeu que todo ser humano, ele é destinado à salvação e vida eterna. Jesus, ele é capaz de fazer isso na vida de qualquer pessoa, daqueles que realmente entendem o que Jesus pode fazer na vida. E lembre-se de uma coisa: as possibilidades que todo homem e toda mulher tem quando são tratados com respeito e amor, as pessoas, elas começam a enxergar as coisas de forma totalmente diferente. Será que você trata as pessoas com respeito e amor da forma como elas deveriam realmente ser tratadas? Neste mundo, a gente sabe que reina a destruição, reina a desesperança, a desesperança. O cristianismo, ele não pode encolher os ombros diante dessa situação. A gente não pode encolher os ombros e dar as costas para isso. Nós precisamos saber que todos nós não somos destinados a terminar no vazio, que cada ser humano é um candidato à vida eterna. E não importa o ponto de partida de cada pessoa, não importa também o passado, não importa também a vida presente, não importa é o que a pessoa hoje ela faz quando encontra Jesus. Quando eu encontro Jesus, quando você encontra Jesus, nós partimos para a ação, nós não ficamos mais parados.
E seguir Jesus é muito mais do que você simpatizar com uma ideologia. É muito mais que isso. Muito mais. Ela supõe uma tomada de decisão, uma posição de cada um de nós frente à vida. E eu digo a vocês, quem está comprometido lá em cima, está comprometido também aqui embaixo. Se você está comprometido com o céu, você também está comprometido com as pessoas. Você está comprometido com a obra de Deus, com o reino dele, em estabelecer o reino dele aqui nesta terra. Às vezes custa muito a gente compartilhar o nosso talento. Custa muito, às vezes, a gente compartilhar o tempo que nós temos, a nossa fé, até mesmo o recurso que temos. É difícil a gente compartilhar essas coisas. Se é difícil compartilhar essas coisas, é porque cada um de nós precisamos ter um verdadeiro encontro com Jesus, assim como Zaqueu também teve. Essa vontade de fazer o bem que Zaqueu tinha, no comentário bíblico adventista, fala que isso já havia acontecido antes dele ter esse encontro com Jesus. Porque Jesus já estava transformando a vida dele. A vida dele já tinha sido transformada. Mas só que Zaqueu abriu os olhos naquele dia para enxergar de forma diferente. Aqui nós temos duas histórias. O cego de Jericó, que era um cego físico, não enxergava. Existia um outro cego, que era Zaqueu, que não conseguia enxergar também de forma espiritual o que Jesus podia fazer na vida dele, e por isso que ele contribuía para o inimigo. Mas depois que ele começou a enxergar, agora sim a sua vida teve um outro sentido, e a vida de outras pessoas também teve um outro sentido, porque ele deu valor às pessoas. Jesus, ele propõe um ideal de serviço frente à idolatria do poder econômico, do triunfo social, e uma tomada de posição de cada um de nós de forma diferente. E nós precisamos aceitar isso de forma alegre, porque isso vai fazer diferença na vida das demais pessoas. Quando nós encontramos Jesus, todos nós descobrimos como Zaqueu que uma vida vale a pena. Não por ser uma vida solitária, mas ser uma vida solidária. Nós não podemos ser solitários. Às vezes nós nos enclausuramos e nos trancamos em nosso próprio mundo e esquecemos das pessoas que estão ao nosso redor, que precisam de ajuda, que precisam de atenção. E não damos isso. E se não fazemos isso, é porque o encontro com Jesus ainda não aconteceu na nossa vida. Hoje, você pode entregar a Deus o seu passado, porque ele esqueceu. O seu presente, eu tenho certeza de que ele está com você neste momento agora. E o seu futuro está garantido, porque ele quer dar a cada um de vocês vida em abundância. Vida em abundância. É isso que Jesus quer fazer na vida de cada um de nós. Mas só que depois da declaração que Zaqueu fez, Jesus falou algo importante. Imagine aí, Anderson, você sendo Zaqueu e dizendo: Senhor, eu tenho roubado as pessoas, vou devolver 4 vezes mais, e metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. E Jesus agora chega, olha para você e diz assim: olha, Anderson, você não precisa fazer isso, os seus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Que erro seria esse? Jesus cometeria esse erro? Será que estava errado Jesus falar: vai e não peques mais? Quando Maria Madalena, a mulher adúltera, estava ali diante dos acusadores, Jesus agora começa a escrever no chão, e aqueles homens olham, começam a lavar esse pé e ir embora, e ficou só Jesus e a mulher. E aí Jesus olha para a mulher e fala assim: cadê os seus acusadores que estão aqui? Não, ninguém ficou, Senhor. Então eu também não te condeno, vai o quê? Não peques mais. Na lição a gente falou sobre aqueles 4 amigos que estavam aí descendo ali o amigo dele ali na cama, pelo telhado, e quando chegou lá embaixo, Jesus falou o que para aquele homem? Perdoados são os seus pecados. E por que Jesus não falou isso para Zaqueu? Por quê? Já parou para pensar nisso? Por que Jesus não falou isso para Zaqueu? Se Jesus falasse isso para Zaqueu, Jesus seria uma farsa. A morte dele na cruz não valeria a pena para nenhum de nós.
Porque se Zaqueu continuasse com sua riqueza, de repente Zaqueu iria se perder. E se Zaqueu ficasse com sua riqueza, Jesus falasse aquilo para ele, aquelas pessoas não seguiriam mais aquele mestre, aquele que se dizia ser filho de Deus. Mas muito pelo contrário, olha o que Jesus falou aí. Veja aí no verso 9. Então Jesus lhe disse: hoje houve o quê? Salvação nessa casa, pois que também este é filho de quem? Este é filho de Abraão. Quando Jesus ele coloca essa citação, hoje houve salvação na casa, ele estava estendendo a salvação não somente para Zaqueu, mas para as pessoas que estavam na casa dele. E além do mais, ele falou assim, porque este também é filho de Abraão. Quando falou isso, Jesus estava dizendo, você agora está inserido novamente na igreja, você não é uma pessoa mais excluída, você pode estar agora na igreja participando dos cultos. Foi isso que Jesus quis dizer para ele, porque ele também fazia parte do povo de Israel. Veja que lindo. Às vezes a gente não consegue vislumbrar e entender esses versos quando a gente lê a história, mas Jesus estava dizendo exatamente isso para Zaqueu. E ele completa no verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? O perdido. Jesus, o Filho do Homem, veio buscar a mim e a você. Amém. E ele não somente fez isso, ele fez isso e ele quer que a gente também ajude ele a contribuir com um sonho. Zaqueu tinha um sonho. Qual é o sonho de Zaqueu? Ver Jesus. Ele queria apenas ver Jesus. Mas Jesus ele é capaz de transformar nosso sonho em algo melhor ainda. Porque Zaqueu, além de ver Jesus, Zaqueu agora estava comendo com Jesus, estava recebendo Jesus em sua casa, e algo aconteceu na vida dele, um milagre aconteceu na vida dele, porque ele foi capaz de declarar que tudo que ele tinha pertencia a Deus. Tudo que ele tinha pertencia a Deus. Ele entendeu que Deus está acima de tudo. Ele entendeu que deveria amar o seu próximo como a si mesmo. Esse é um milagre que aconteceu na vida de Zaqueu. Qual milagre que Jesus fez na sua vida? Não importa o que aconteceu com você, mas o importante é que Jesus, ele é o único capaz de transformar a nossa vida, é o único capaz de fazer um milagre real no nosso ser. Jesus está neste momento aqui, ele está tendo encontro com você. Não é encontro embaixo de uma árvore, é aqui, nessa comunidade, neste local, nessa cadeira onde você está sentado. Jesus quer ter um encontro com você, porque ele quer fazer como ele fez com o cego de Jericó. Ele quer abrir os olhos espirituais, assim como abriu os olhos espirituais de Zaqueu. E esse milagre ele pode fazer na minha e na sua vida. Basta apenas nós crermos que Jesus vai fazer esse milagre. Nesse momento você vai cantar uma música, vai fazer esse milagre. Você conhece a música, e se você puder cantar também junto com ele e participar desse momento especial, participe também e creia que o milagre Deus sempre vai fazer na sua vida. Não consigo entender o que tu queres em mim. Ó Senhor, eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal. Esse amor é o que me ajuda a seguir em caminhos de perdição. Mas com amor tu traçaste um plano para mim, respondeste
minha oração de fé, Senhor, dedicando só te pertenço eu. Milagre, Senhor, milagre eu sou, milagre, Senhor, tens feito em mim. Até final eu viver, dar-te em louvor, milagre, Senhor, tens feito em mim. Milagre, Senhor, quero vocês. Milagre eu sou, milagre, Senhor, tens feito em mim. Até o fim da minha vida. Senhor Deus, nós cremos de que somente o Senhor é capaz de fazer um milagre na nossa vida. E o primeiro milagre é confiar em Ti. Confiar a Ti a nossa vida, confiar a Ti as nossas preocupações, os nossos anseios, confiar a Ti também os nossos sonhos. O Senhor cuida de nós. O Senhor se interessa por nós. Mas só que o Senhor tem um sonho também. O seu sonho é salvar cada um de nós. E quando nós aceitamos essa salvação na nossa vida, a tua salvação na nossa vida, nós contribuímos com o teu sonho para salvar o maior número de pessoas possíveis para o teu reino. E quando fazemos isso, nós abreviamos a volta de Jesus a esta terra. Zaqueu, naquele dia, ele decidiu fazer algo pelas pessoas. Ele decidiu entregar tudo que tinha e tudo que ele era nas mãos do Filho do Homem, Jesus Cristo. E nós estamos aqui também, Senhor Deus, para entregar tudo que temos e que somos em Suas santas mãos. Que o Senhor guie nossos passos, que o Senhor guie nosso caminho aqui nessa terra, para que nós possamos ser testemunhas fiéis e verdadeiras, para que nós possamos de fato amar, acolher e servir as pessoas, mas que nós possamos fazer primeiro, antes de tudo, para o Senhor. E quando nós entendermos isso, que tudo que fazemos aqui nessa terra é para Ti, nós também ganharemos um novo sentido nas coisas que nós fazemos e falamos. E que, Senhor Deus, possamos fazer mais e mais para abreviar a volta de Jesus nessa terra. E quando o Filho do Homem vier nas nuvens com poder e glória, Ele vai olhar para dois grupos de pessoas.
Um grupo que vai estar à sua esquerda e o outro que estará à sua direita. Ele orará para aquele que está à sua esquerda e vai dizer: filhos, por que vocês estão em suspense? Vocês não aproveitaram o tempo da graça que eu te dei como melhor presente? Mas para aqueles que estiverem à sua direita, e eu acredito que essa comunidade estará à sua direita. E o Senhor dirá para cada um de nós: filho, por você estar em constante comunhão comigo, por você se encontrar comigo dia após dia, o seu nome vai estar escrito no livro da vida para todo sempre. Nós queremos ouvir isso de Jesus. Nós queremos ouvir o bem-vindo dele. Nós queremos vê-lo e contemplar a sua face. E queremos ter a sua presença por toda a eternidade. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos melhores aqui nesta terra, a fazermos a tua vontade, e estarmos sempre diante do Senhor prostrados, para que nós possamos ter vitórias contra as lutas e batalhas que enfrentamos no dia a dia. Que este sábado seja um sábado feliz, que esse sábado seja um sábado realmente repleto de alegria em nosso coração, por estarmos na tua presença. Agradecemos a ti por tudo, em nome daquele que tudo pode em nossa vida, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se você crê em Cristo Jesus, diga amém. Louvado seja o nome de Deus. Que o Senhor te abençoe.